Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Como já foi dito, nós vamos falar sobre relações sociais. Aí nós lembramos logo das tais redes sociais, né? Só que essa relação social, ela trata das redes sociais, não as redes sociais digitais, mas as redes sociais que nos irmanam, que nos unem desde que nós nascemos. E nós começamos a trabalhar essas relações sociais necessariamente trabalhando a nós mesmos, trabalhando as nossas emoções, trabalhando as nossas interações. Se eu estou mal resolvido comigo mesmo, eu vou estar mal resolvido com os outros. Porque eu não posso dar aos outros aquilo que eu não tenho dentro de mim. E isso tudo começa no lar. Antigamente se dizia muito que a família é a célula máter da sociedade. E há uma série de ditados que fortalecem, que fortificam essa coisa de célula máter da sociedade. É a escola dos pais, ou casa dos pais, escola dos filhos. Filho de peixe, peixinho é, e por aí vai. E o que nós estamos assistindo hoje? É o fortalecimento ou o enfraquecimento da família? Infelizmente, nós estamos vendo o enfraquecimento das relações familiares, porque as relações estão muito dispersas, desfocadas da realidade, muitas vezes perdida nos descaminhos digitais, né, nos descaminhos do cada um por si e Deus por todos, da busca do dinheiro, do crescimento material, muitas vezes até de bancar as coisas mínimas da vida, esse corre-corre alucinado em que as pessoas vivem para conseguir manter o mínimo de dignidade. Então as pessoas trabalham, muitas delas, 6 dias por semana, e só tem um dia de folga, um dia para cuidar da família, para poder ter uma atenção maior com os filhos, mas quem está lá em cima, né, eu falo, no topo do poder, nas decisões políticas, os grandes empresários, acham que é demais dar mais um dia para essas pessoas. Mas nós estamos vendo, refletido na sociedade, o quanto faz falta essa desatenção familiar, essa desagregação familiar. O pai e a mãe que trabalham esses dias todos, quando chegam em casa estão cansados, ou vão procurar descansar a mente na televisão, na internet, no futebol. E cadê o tempo para orientar os filhos, para guiar, para nortear esses seus rebentos? Hoje em dia nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de feminicídio. Nós estamos vivendo uma epidemia de ódio à mulher. E a gente pergunta, por que isso? De onde é que vem isso? E se nós formos olhar dentro das famílias, como é que é feita a criação dos meninos? O menino tem que ser um macho. Apanhou, não vai chegar em casa apanhado, não. Bater, não tem que bater de volta. Então, que criatura, que ser humano nós estamos criando desse jeito? O menino pode tudo, a menina não pode nada. O menino é o rei, a menina é a serva, a escrava. E a família vai replicando esses valores do velho machismo, e depois a gente não sabe por quê. Por que existe tanto feminicídio?
Por que essa misoginia gritante acontecendo? A gente não sabe por quê. Então, precisamos voltar os olhos para essas nossas relações sociais que começam dentro de casa. E não são só os pais, o homem, o pai que faz isso. Muitas vezes, a própria mãe também faz isso. As mulheres da família terminam reforçando esse machismo, porque elas também são vítimas desse machismo estrutural que desorienta a nossa sociedade. Então, precisamos tomar cuidado com esses pequenos detalhes, com esses pequenos recados que damos às nossas crianças, aos nossos meninos e às nossas meninas. Porque tudo começa aí. Nós vemos pessoas que fora de casa são um shih tzu de fitinha cor-de-rosa, mas em casa são pitbulls irados, raivosos. Por quê? Porque ele sabe que em casa as pessoas não vão rebater, que as pessoas não vão responder de volta. E eles, covardes, sabem que fora pode vir algo contra eles. E assim vão se fortalecendo, vão estruturando as relações sociais. O ser humano é um ser social, não é um ser individual. Quando esse ser humano se isola, ele perde a oportunidade de desenvolver competências, de desenvolver capacidades para interagir com o outro. Então, a pessoa fica desprovida dessas ferramentas e termina, por fim, também embotando o seu desenvolvimento. A gente via muito, hoje bem menos, né? Os religiosos que se enclausuravam, que ali era a forma de ficar mais próximo de Deus, de servir a Jesus. E a gente vê hoje em dia que não é nada disso. Servir a Jesus, servir a Deus, é levar a nossa capacidade, levar a nossa ajuda onde há a necessidade. É a nossa interação através do exemplo que modifica o outro, e o exemplo do outro que nos modifica. Se nós estamos buscando a positividade, se nós estamos buscando ser cristãos, precisamos exemplificar essa positividade, essa cristandade. E assim, nessa relação social, nós vamos exemplificar para o outro e fazer o outro pensar diferente. Não tenhamos o propósito de modificar, de transformar ninguém, mas façamos a nossa parte. Sejamos aquilo que nós falamos, e isso, só isso, já vai tocar a mente e o coração de outras pessoas. Talvez, no primeiro momento, não aconteça nada. Talvez leve algum tempo sem acontecer nada. Mas em algum momento dessa existência, ou de uma outra existência futura, as sementes do exemplo, lançada no solo desta alma, elas vão frutificar. É preciso cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto, cantou Milton Nascimento. E nós somos esses jardineiros, esses cultivadores a espalhar sementes. Isso é relação social. E a relação social não se limita à relação com o ser humano, propriamente dito, mas a nossa relação com a vida. Todo tipo de vida. Nós temos que fortalecer a nossa relação ecológica com os nossos iguais, com os animais, com as plantas, com o nosso planeta. Interessante, gente, é a gente observar que as pessoas que são machistas, são misóginas,
as pessoas que são racistas, preconceituosas, as pessoas que andam por aí espalhando fake news, essas pessoas também odeiam a natureza. Não tem nenhum respeito pelos animais, não tem nenhum respeito pela preservação da flora. Né? Querem desmatar, querem botar garimpo em qualquer lugar, o negócio é derrubar a árvore para plantar soja, e por aí vai. Interessante isso, né? Que todas essas idiosincrasias, todas essas inconformidades com o ideal da vida se reúnem nessas pessoas. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar achando certo, achando correto? Não, vamos fazer a nossa parte. Se não dá para a gente chegar, fulano, você está errado. A gente faz a nossa parte. O nosso exemplo, o exemplo ele é contagiante. Ele precisa acontecer, ele precisa existir para transformar. O mundo não vai mudar sozinho. As pessoas não vão mudar por vontade própria, por querer sozinhos. As pessoas, hoje em dia, estão mais preocupadas com as suas conveniências imediatistas do que com a vida dos outros e até mesmo com a sua própria vida futura. Às vezes não têm noção ou não querem ter noção porque eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Não importa se eu vou desmatar e vai ter seca naquele lugar. O riacho vai secar. A plantação das famílias, a plantação de subsistência vai acabar. Os animais vão morrer. A terra vai secar, vai ficar estéril. O que importa? Meu dinheiro no bolso é o que interessa. As pessoas pensam assim. Mudanças climáticas? Isso é invenção de cientista maluco. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. E aí, isso tudo vem reforçar a necessidade da nossa relação social com o ser humano e com a natureza. Infelizmente, o desatino humano leva muita gente a achar que a humanidade é algo à parte da natureza. Nós não estamos à parte da natureza. Nós fazemos parte dela. Nós somos parte desse ecossistema. E nós estamos transformando negativamente. Olha quanto tempo a Terra levou, quantos milhões de anos a Terra levou para nos dar condições de vida, dar condições de abrigar o mundo como nós conhecemos hoje. E nós, a partir de meados do século XIX até aqui, estamos acabando com a natureza. Nós estamos usando o planeta como se tivéssemos outro para substituir esse. Como se os nossos recursos naturais não fossem infinitos. Como se a água não pudesse acabar. Como se o ar não pudesse acabar. E tudo isso pode acabar. Então, é por isso que Joana de Ângeles fala da nossa importância desse relacionamento social com o ser humano e com toda a natureza. Esse relacionamento ecológico. E esse relacionamento não pode ser focado somente em interesses. Não é coisa somente para ganhar dinheiro. É coisa para o nosso desenvolvimento. É coisa para a nossa evolução. Nós estamos encarnados hoje. Algum dia nós vamos desencarnar. E depois vamos voltar. Então, quando a gente destrói hoje, achando que valeu a pena ganhar aquele dinheiro, quando nós viermos mais tarde, o que é que encontraremos? Será que encontraremos um planeta com as mesmas condições que temos hoje? Ou algo pior? Ou melhor? Só depende de cada um de nós. Depende de nós fazermos a nossa parte, de nós fazermos a nossa transformação. Eu falei aqui de pessoas que têm comportamentos equivocados. Nós também precisamos aprender a nos relacionar com essas pessoas.
Não cair na cilada da polarização, do nós contra eles, porque isso só alimenta o negativo, só alimenta, só reforça esse polo positivo onde eles estão sintonizados, onde eles estão ligados. Nós precisamos fazer essa transformação, como eu já falei, pelo exemplo. É nós fazermos a nossa parte. Não adianta entrar em contenda, porque eles são muito mais competentes em contender. Eles se prepararam para isso. Uma vez eu falei aqui que as sombras fizeram um trabalho muito bom. Bom, entre aspas, né? Que é um trabalho do mal. Mas eles trabalharam com muita competência. Competência no sentido de mexer com as emoções, mexer com a razão das pessoas. Aí a gente vê hoje, a gente fala dos tios do Zap, das tias do Zap. Aí fala, poxa, fulano é uma pessoa tão boa, fulano é uma pessoa tão caridosa, fulano é uma pessoa respeitosa. E por que fulano está tendo esse comportamento? Por que? Vamos voltar lá para a família. Vamos voltar para as nossas emoções. Nenhum de nós, durante a nossa vida, seja quanto for, 20 anos, 30, 40, 50, 100 anos, a gente não resolve todas as nossas frustrações. A gente não resolve todas as nossas dificuldades numa vida. Vamos precisar de muitas vidas para a gente resolver essas dificuldades. Mas no plano daqui e da agora, né, os tios e as tias do WhatsApp são presas fáceis. Por quê? Porque não resolveram esses seus dilemas existenciais, cultivaram aquelas sombrazinhas que estão ali, ó, criando pontinhos na alma, e vem um discurso que encontra eco, aquele discurso moralista, pode ser vazio como for, mas dá a eles uma ilusão de pertencimento, de causa. Eles têm uma causa para defender, porque eles estavam em casa, jogados, largados, muitos deles criaram os filhos e agora estavam vivendo a questão do ninho vazio. Não tem um porquê para a vida, estão aposentados, os filhos já estão criados, muitas vezes os filhos nem aparecem só no Natal e olha lá, e eles não têm motivação para a vida. Aí vem um cara lá dizendo que é Deus, que é isso, que é aquilo, e junta pátria com religião, e não sei o que lá mais, um bolodório danado, e ele vai. Por quê? Ele encontra naquilo uma forma de pertencimento. Mas nós não podemos cuidar melhor desses tios e tias do Zap? Em vez de deixar que eles sigam essas coisas equivocadas, ou criticá-los, ou brigar com eles, cancelá-los, bloqueá-los no WhatsApp porque estão falando bobagem. Em vez disso, vamos procurar passar mensagens de otimismo, de positivismo, mensagens que contraponham essas mensagens equivocadas que eles recebem e transmitem, mas sem confrontar, sem afrontar, sem aquela história, eu sei, eu sou melhor, tem que ser como eu quero. Não adianta. Se a gente fizer isso, a gente vai estar sendo igual a eles. E vamos estar equivocados igual a eles. Então, temos que conquistar pela razão, pela emoção positiva, e não pela negatividade, e não pelo confronto. Nós temos que respeitar e compreender as limitações. Nós queremos ser compreendidos, e por que nós não compreendemos o outro? Será que se nós tivéssemos a mesma vida que essas pessoas têm, nós não estaríamos também lá como os tios e tias do Zap? Pode ser que sim, né? Outra coisa, gente. Religião não salva ninguém. Não é porque eu sou espírita que eu só vou me relacionar com espíritas. Que eu só vou querer o bem de espíritas. Eu quero o bem de todos. Não importa a religião de ninguém. Não importa se fulano não acredita na reencarnação.
Quando ele morrer, ele vai ver se existe ou não. Não importa se fulano não acredita na comunicação dos espíritos. Quando ele morrer e se comunicar, ele vai ver. Então, o que importa é o amor, é a solidariedade, é a fraternidade. Isso é que importa, ao invés dos rótulos religiosos. Tem tanta gente boa aí que não tem religião nenhuma. Tem tanto ateu que é mais cristão do que muitos cristãos. Então, vamos positivar as nossas relações sociais. Desenvolver essas relações sociais transformadoras, modificadoras, planificadoras. E isso não encontramos no jogo dos interesses, no jogo político, no jogo das ideologias, no jogo do ter razão a qualquer custo. Também, outra coisa que acontece muito, nós ouvimos dizer, não existe amizade entre homem e mulher. Coisa absurda, coisa mais velha. Por que não? As pessoas sexualizam as relações humanas, materializam, coisificam as relações humanas, como coisificam tudo. A questão de destruir a natureza, coisificou a natureza. A questão da violência é coisificar o outro. O outro é uma coisa, eu posso bater, eu posso fazer acontecer. A mulher é uma coisa, eu posso xingar, eu posso matar. Então, gente, vamos descoisificar e humanizar e naturalizar as coisas como elas precisam ser. Porque elas são assim. As distorções são nossas. É como o Espírito de Verdade, na mensagem dele, quando ele fala que no cristianismo encontram-se todas as verdades. As distorções que nele se encontram são de origem humana. E assim é com tudo. As distorções da vida são de origem humana. Não foi Deus, não foram os espíritos que fizeram nada disso. Fomos nós. E quando nós falamos que as sombras trabalharam direito, que trabalharam no mal, bem, entre aspas, eles trabalharam o quê? A nossa negatividade. É por isso que eu gosto muito de falar sempre. A gente fica falando do obsessor, quer se livrar do obsessor. Mas, às vezes, a grande culpa não é dele, é nossa. Porque nós permitimos que acontecesse, nós demos o material para que ele fizesse o que ele veio fazer. E é assim que a espiritualidade, que o mundo chegou ao extremo que está hoje, porque nós demos condições para que as sombras trabalhassem em nossas sombras, em nossas frustrações, em nossas situações psicológicas e espirituais mal resolvidas. Se nós procurássemos nos resolver melhor, não teria campo para esse desenvolvimento, para esse crescimento de tanta brutalidade, de tanta coisa absurda acontecendo. E temos que tomar o cuidado para não desanimarmos, para não nos deixarmos levar pela negatividade. Lembrar que tudo isso passa. Nós tivemos 2 grandes guerras. Nós tivemos 2 bombas atômicas no Japão e milhares de outras pequenas, médias e grandes guerras, como estão acontecendo agora. E nós passamos. E vamos continuar passando, porque as nossas relações sociais são de desenvolvimento, são de crescimento. Jesus nos disse, vós sois deuses, e tudo que eu faço, vós também podereis fazer. E nós poderemos fazer. Quando passar toda essa sombra, quando passar toda essa tempestade dos nossos equívocos, nós vamos ver brilhar o sol renovador das oportunidades transformadoras. Nós estaremos na condição de espíritos puros, conscientes do nosso papel na Terra e no infinito. Pode demorar, sim. O tempo é o nosso tempo.
É o tempo que nós precisamos desenvolver as nossas redes sociais de verdade. Não as redes sociais digitais, onde se destila o ódio, onde se destila a fantasia, o artifício, onde as pessoas querem mostrar o que não são, onde as pessoas querem dar golpes umas nas outras, onde as pessoas querem ofender, machucar, destruir. As redes sociais que nós precisamos desenvolver são as redes sociais do espírito, do psiquismo positivo, da transformação necessária que é urgente nós fazermos. Mas, enquanto não vem, não percamos o ânimo. Sigamos em frente, fazendo sempre a nossa parte. Não esperemos que o outro faça. Não esperemos por ninguém. Façamos nós a nossa parte. É a nossa gotinha no incêndio da floresta. É o nosso tijolo na construção do edifício celeste. Tudo começa no primeiro passo, na primeira gota, no primeiro bloco. Tenhamos essa consciência e vejamos no outro, ainda que equivocado, não como um inimigo a ser vencido, mas como um amigo, uma amizade a se construir. Não vejamos naqueles que cultivam o erro e dolosamente espalham esse erro como alguém a ser abatido, destruído, mas vejamos como alguém a ser transformados. E essa transformação começa, sim, em nós. Joana de Ângeles disse que não adianta a gente saber dos nossos erros, conhecer os nossos erros. É preciso combatê-los e vencê-los. Então, o grande inimigo não está fora, está dentro. Então, precisamos identificar os nossos erros, combatê-los e vencê-los. Fazendo isso, e vamos estar aptos para as nossas relações sociais com o outro. Mas enquanto nós, dá feitinho, uma bobagem, isso aí um dia eu melhoro, um dia eu resolvo. Não, eu estou bem assim como eu sou, não vou mudar, não quero mudar, não. Enquanto a gente ficar assim, a gente fica marcando passo, ruminando o discurso e não fazendo nada de concreto para modificar, para mudar. E a gente fica reclamando. O mundo é ruim, né? O mundo está perdido. O mundo está muito difícil. Mas está difícil por quê? Porque nós ainda não aprendemos a ser verdadeiramente bons. Nós temos o discurso na ponta da língua, mas falta entronizar esse discurso. Nós colocamos o discurso para fora. Precisamos colocar esse discurso primeiramente para dentro. É outra coisa que eu gosto muito de falar. Eu tenho uma amiga que ela disse que não faz palestra porque ela não pratica. Se ela for esperar praticar, ela vai levar mais umas 10 reencarnações e não vai fazer palestra. Então, quando eu estou aqui falando, podem ter certeza que muita coisa do que eu estou falando aqui eu ainda não faço. E isso é algum demérito? Não. É até bom eu falar, porque a primeira pessoa que vai receber essa mensagem sou eu, porque eu tenho que pegar o texto, ler o texto, procurar outras fontes, procurar entender, desenvolver como é que nós vamos fazer. E ainda chega aqui, a gente chega aqui com tudo certinho, bonitinho, arrumado. Aí quando chega assim, aqui ainda vem gente para ouvir o tempo todo, e aí às vezes modifica tudo que a gente falou, que me preparou para fazer. Aí vem dizendo, não, faça desse jeito, e aí vai. Então, gente, precisamos assumir o nosso papel, esse papel de transformadores, de comunicadores do bem. E não ter medo, não. Se a gente não pratica ainda tudo, a gente fala, quem sabe a gente aprende, falando a gente aprende. A gente não aprende ouvindo, e de nós falando também aprendemos. Porque além de estar na mente, vai entrar a gente vai ouvir a nossa própria voz. E é compromisso. A gente vai assumir esse compromisso e se transformar. Isso é importante. A gente não se omitir
Não precisa, vou repetir, não precisa afrontar nem confrontar ninguém. Não precisa guerra, não precisa cair nessa contenda inútil, nessa polarização inútil que está dividindo o país e o mundo. Não precisa nada disso. Com calma, com tranquilidade, com muito amor, solidariedade e fraternidade, vamos estabelecendo novas redes sociais, novas relações sociais, como Jesus fez. Né? Jesus jamais odiou, Jesus jamais teve preconceito com ninguém, acolheu a todos, abraçou a todos, inclusive os malfeitores, inclusive aqueles que o conduziram à cruz. Então, se Jesus é o nosso exemplo, sigamos ele. O exemplo de relações sociais que Jesus nos legou é fantástico, é perfeito. Jesus foi o grande psicólogo, o grande terapeuta, o grande aconselhador da humanidade. E se nós seguirmos, se nós fizermos a terapia de Jesus, se nós vivermos Jesus, nós vamos positivar, nós vamos transformar as nossas relações sociais. Não querendo ser melhor do que ninguém, também não aceitando ser colocado como pior do que ninguém. Pensando em nós, mas também pensando no outro. Se eu estou bem e o meu irmão não está bem, então esse meu bem está equivocado. Por quê? Porque estamos todos reunidos na família espiritual. Antigamente, se dizia muito, e por incrível que pareça, esses dias eu tenho ouvido falar que quando a gente fazia qualquer coisa e dizia, e a mãe reclamava, e dizia, todo mundo faz. Aí a mãe dizia, mas você não é todo mundo. Claro, nós somos indivíduos. Nós fazemos parte desse todo mundo, mas nós não somos todo mundo. Cada um é responsável por si. E nós, cada um assumindo suas responsabilidades, vai fazer esse todo mundo melhor. Esse todo mundo que anda tão equivocado, fazendo tanta bobagem desde o tempo que eu era criança, e olha que tem um pouquinho de tempo já, né? Então, gente, vamos acordar, vamos fazer brilhar a nossa luz, lembrando Jesus, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Vamos criar redes sociais, relações sociais saudáveis, construtivas. Vamos fazer o nosso melhor. O planeta precisa, a humanidade precisa, nós precisamos. Precisamos vencer o desequilíbrio, precisamos vencer o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Vamos procurar fazer trabalhos sociais, como o centro faz, como todos os centros, todas as casas religiosas fazem. Vamos procurar arrecadar fundos, não para construir templos suntuosos, mas para ajudar aqueles que necessitam. Vamos fazer campanhas para ajudar as criaturas que mais precisam, porque a fome é grande, a necessidade é grande. E depois a gente reclama, a gente não ajuda, e depois a gente reclama que o mundo está violento. O mundo está violento por quê? Porque nós falhamos na ajuda aos necessitados. Antes de nós falharmos com a ajuda aos necessitados, as famílias e a sociedade falhou. Esses, digamos, criminosos de hoje, um dia foram crianças. O que aconteceu? Do momento em que nasceu aquela criancinha, até o momento dele hoje está empunhando uma arma e cometendo assaltos e cometendo assassinatos. O que foi que aconteceu? Eles tiveram a oportunidade de ter uma família que os orientasse, que os preparasse, tiveram uma rede social que os acolhesse
e fizesse ser diferente a sua história? Será que tiveram? Será que tiveram famílias como as nossas, com todos os seus defeitos? Que nenhuma família é perfeita, não. Todas têm os seus defeitos e as suas qualidades. Hoje nós estamos aqui. Será que se nós tivéssemos nascido e crescido em famílias como dessas criaturas, como algumas dessas criaturas, nós hoje estaríamos aqui no Centro Espírita? Outros estariam numa igreja católica, protestante, buscando Deus, buscando Jesus, um templo budista? Certamente não. Então, vamos julgar menos e fazer mais. Nós precisamos levar educação, levar lazer, por que não, para as criaturas, levar alimento, porque não adianta falar de Deus, falar de Jesus, falar dos Espíritos com as pessoas passando fome. Porque a fome vai gritar mais do que qualquer discurso, do que qualquer lição. Isso é relação social. Não é ficar falando com teorias bonitinhas. O que nós estamos vendo é o completo esquecimento dessas criaturas. O que nós estamos vendo é as pessoas buscando enriquecer cada vez mais e tirar qualquer direito, tirar qualquer condição de ajuda a essas criaturas. E depois, bandido bom é bandido morto. Desde que seja preto, pobre da periferia. Porque se o bandido for de colarinho branco, se o bandido for um político importante, aí tem que ter dosimetria, tem que ter anistia, tem que ter prisão domiciliar. Ele pode usar arma, pode usar o que for na prisão dele domiciliar. Mas o pobre preto da periferia, esse não. É bandido bom, bandido morto. Então, precisamos mudar o nosso foco. Relação social é isso. É Jesus agindo em nós e por essas criaturas. Como Jesus socorreu. No momento da crucificação, ele não julgou o mau ladrão. No momento da crucificação, ele não sentenciou o mau ladrão. Ele disse o quê? Ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Quando veio a mulher adúltera para ser apedrejada, ele diz o quê? Eles não te apedrejaram. Eles não te condenaram. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Foi o que Jesus disse. Então nós não temos que achar que bandido bom é bandido morto. Porque a gente não sabe. Aí alguém pode dizer assim, mas isso aí, ele já veio de outra encarnação, é um espírito que veio já com a carga dele, com os atavismos dele da outra encarnação. Mas ele veio para quê? Ele reencarnou para quê? Foi para continuar no erro? É claro que não. O espírito tem os problemas dele, tem as dívidas pretéritas dele, tem os débitos passados dele, mas ele reencarna para ter a oportunidade de se fazer melhor. E muitas vezes, os equívocos dos pais ou da comunidade que estava ao seu redor levaram ele a repetir os mesmos erros. Tem um ditado africano que diz que é preciso uma tribo inteira para cuidar de uma criança. Aqui não. Aqui a gente tem que tomar cuidado com os pedófilos, com todo tipo de gente que quer fazer todo tipo de absurdo, em vez de cuidar das crianças, em vez de orientar, de educar, de alimentar, de dar saúde, de dar paz para essas criaturas. E depois a gente quer um mundo melhor. São essas relações sociais adoecidas que nós estamos construindo. E depois nós queremos uma sociedade melhor. Nós queremos um mundo melhor.
Nós esquecemos que o mundo somos nós, a sociedade somos nós. Então, não adianta fugirmos das nossas responsabilidades. Temos que ser seres transformadores, conscientes do nosso papel, para que nós consigamos ter esse mundo melhor que desejamos. Temos que ser os cheetos, o de fitinha cor-de-rosa, dentro de casa. Levar a paz, levar a harmonia para dentro de casa. E esse pitbull raivoso, a gente tem que dar um jeito nele. A gente não nasceu para ser pitbull raivoso. A gente tem que fazer o bem. Jesus era do bem, nós, seguidores dele, temos que ser também do bem. Então isso, gente, é relação social. Relação social não é postar o que come e o que não come na internet, né? Não é botar fotinha da festinha que foi e aquilo, e essas futilidades todas, não. Com isso eu estou dizendo que a rede social deve ser banida, acabar? Não. Eu mesmo tenho redes sociais. Mas o que é que eu publico? Eu publico poesia, eu publico literatura, eu publico informação. Não publico coisa da minha vida, porque a minha vida não interessa a ninguém. Não publico futilidades. Mas aí, você chega lá, num canal, numa rede social, dessas pessoas que só botam bobagem lá, aí tem lá 300 mil, 1 milhão, 20 milhões de seguidores. E você vê lá alguém, um professor, um advogado, tem a sua rede social lá, uma muquequinha de gente. Então, aí voltamos à questão de dizer que a espiritualidade das sombras trabalhou muito bem. Por quê? Porque as pessoas estão querendo futilidade, estão querendo besteiras, não estão querendo assumir responsabilidades, não estão querendo coisa séria. E depois ficam reclamando. Então, o problema não são as redes sociais em si. O problema são os usuários das redes sociais. A internet é fantástica. A internet é uma tecnologia maravilhosa, facilitou a vida de todo mundo. Quem lê? Eu já nem lembro quando foi a última vez que eu peguei a fila no banco para pagar uma conta. Tudo ali pelo celular ou pelo computador. A gente precisa de um documento, consegue ali pelo computador, pelo celular. Então, agora, se as pessoas usam de forma equivocada, e o problema da tecnologia? Não. Se as pessoas não procuram dosar o seu uso da tecnologia, a culpa é da tecnologia? Não. A culpa é das pessoas. Precisamos mudar o ser humano. Precisamos focar no ser humano. E tem uma história antiga de o pai estava muito ocupado, e o menino, entre aspas, enchendo o saco. O pai está trabalhando, precisando fazer alguma coisa ali, e ele estava ali o tempo inteiro. Aí o pai pegou uma revista. Nessa revista, ele viu a imagem do Mapa Mundi. Ele pegou, rasgou. Meu filho, pegue aqui. Deu a fita adesiva, deu os pedaços do Mapa Mundi e deu para o menino. Resolva esse quebra-cabeça aí. Levou 5 minutos. Mas vem o menino de volta. O pai estranhou, né? Tão pouco tempo. Já acabou? Meu pai. Eu virei ali o mapa que o senhor me deu e tinha um homem. Consertando o homem, eu consertei o mundo. E assim é. Não adianta querer milagres. Não adianta querer que Jesus Cristo volte para resolver os nossos problemas. Precisamos resolver o homem. Precisamos resolver as deficiências humanas para que o mundo melhor aconteça. Está nas nossas mãos. Não é na mão de ninguém mais. Nós precisamos, gente, ser responsáveis. Parar de buscar futilidades nas redes sociais. Parar de ficar criando intriga, briguinha nas redes sociais. Vamos usar as redes sociais, usar a internet com positividade. Por falar nisso, siga o meu canal no YouTube e meu blog, viu? Então, gente,
O problema não está nas coisas. Então, a tecnologia não é problema nenhum. O uso que estamos fazendo dela é que pode ser problema. Então, se você usa bem a tecnologia, parabéns. Se você usa bem a sua rede social, maravilha. Beleza. Problema nenhum. Não é pecado, não. Pode usar a sua rede social. Mas a grande rede social, ela não é virtual. Ela é real. Precisamos resgatar esses nossos parentes que ficaram esquecidos e foram parar aí na manada dos tios e tias do Zap. Vamos lembrar daquele tio que a gente não fala há tanto tempo. Vamos puxar uma conversa com ele, saber o que é que ele pensa. O que é que a gente pode, que mensagem a gente pode mandar para ele, sem afrontar o que ele acha, o que ele pensa, sem afrontar os equívocos dele. Mandar uma mensagem de paz, de harmonia, uma mensagem reflexiva, né? Procurar, através do exemplo, fazer com que ele pense, fazer com que ele se transforme. Não adianta querer transformar ele, é preciso que ele se transforme, para que a modificação, para que a transformação aconteça. Não é automático, não é num passe de mágicas, não é num estalo, é um processo. Assim como foi um processo para as pessoas se equivocarem, haverá também um processo para as pessoas saírem desse equívoco. Há algum tempo atrás, eu ficava com um dia, vai ter que ter um nome para esse fenômeno que acontece. E já começou a aparecer o nome, que é a dissociação cognitiva. Porque está ali, a pessoa está olhando o bicho, né? O bicho tem dente de jacaré, tem boca de jacaré, tem cara de jacaré, tem rabo de jacaré, mas a pessoa quer acreditar que não é jacaré. Vai fazer o quê? Então, isso se chama dissociação cognitiva. É a fuga da realidade. Por quê? Porque a realidade é incômoda. A realidade dói. A realidade afronta velhas frustrações, velhas coisas mal resolvidas e que não me interessa saber disso. Eu quero ser aceito. Eu quero fazer parte de algo grande. E aí, essas pessoas vão no bolo, né? Então, gente, relacionamento social é isso. É sairmos de nós, é darmos de nós, é agirmos no bem. Esse bem que a gente aprende aqui no Centro Espírita, que a gente lê nas obras da codificação e nas obras complementares. É nós pegarmos esse manancial e não guardarmos somente para a gente. É a gente levar isso adiante. Colocar isso em nossas redes sociais, em nossos canais. A gente, através do exemplo que conquistamos, que amealhamos a partir dessas leituras, desse aprendizado dentro da casa espírita, é nós levarmos isso para o outro. Isso é fazer essa relação social. É nós termos a palavra não apenas na ponta da língua. Não adianta eu decorar todas as perguntas do Livro dos Espíritos e eu não ser fraterno, eu não ser solidário, eu não ser humano. É preferível que eu não saiba nada, mas que eu pratique o bem. É isso que importa. É isso que estabelece redes, relações sociais realmente concretas, realmente fantásticas e transformadoras. E não adianta querer só os prazeres terrenos, as conquistas terrenas, porque isso não planifica, não transforma, não melhora ninguém. Nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, mas que um dia vamos deixar esse corpo. E as redes e as relações sociais que nós construímos aqui, só as verdadeiras vamos encontrar do outro lado. O resto, o que for artifício, o que não passar do digital, vai ficar aqui. Então, só quero dizer para vocês, muita paz.
Antônio, Oi. falando de momentos de polarização, que você frisou tantas vezes, relações sociais baseadas em laços fraternos. Eu tinha um amigo, eu coloco no passado porque hoje eu não acho que eu seja mais. Mas no auge da polarização, ele vivia me mandando mensagens do outro candidato, políticas e tal, tal. Eu nunca respondia. Nem que sim, nem que não, uma figurinha, qualquer coisa, para evitar qualquer tipo de atrito. Até quando chegou já no final, ele pediu uma campanha, vamos aqui acelerar, porque falta pouco, não sei o quê, blá blá blá. Aí eu falei, olha, amigo, até hoje eu não dei resposta nenhuma, mas realmente não confio. Se você me apresentar uma outra opção, eu posso pensar, mas essa não. Por isso, por isso, por isso. Gente, um amigo de tantos anos, muitos anos amigo, parou de falar, não aceitou mais nenhuma mensagem positiva, ou coisa, nunca, 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 nunca mais. Entendeu? A gente até tenta sensibilizar, mas